Vamos ler a princípio o primeiro versículo, depois vamos fazer várias leituras então. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Você encontrou a primeira Reis? Depois dos 5 livros de Moisés, depois de Josué, depois também de Samuel, 1 e 2 Samuel, você vai encontrar Reis, 1 e 2, você vai abrir o segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1 a princípio, quando está escrito assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eu vou ler mais uma vez. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu gostaria que você, nessa hora, nesse momento, você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos e eleve o teu pensamento a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que talvez você veio assim na igreja, talvez no dia de hoje como Nicodemos, você veio de noite, talvez não porque o culto fosse à noite, mas talvez para não ser visto, talvez pelo constrangimento. Talvez, querido, você entrou nesse lugar nessa noite pensando: puxa, será que Deus me conhece? Será que Deus sabe aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou necessitando? Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Nós servimos a um Deus onisciente, servimos a um Deus onipresente, servimos a um Deus que é todo poderoso, e é por isso que nós servimos a Ele, e é por isso que nós estamos na presença dEle. Oh Pai Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, declarar, Pai, a Tua grandeza nesse lugar, declarar a Tua soberania, declarar o Teu senhorio, Deus. Deus, ainda, Deus, que a palavra não venha, Deus, a sair da nossa boca, Deus. Oh Pai Santo, Pai querido, o Senhor sabe exatamente como são elas, porque a Tua onisciência, Deus, existe, a Tua onipresença, a Tua onipotência, Pai. Nós exaltamos a Ti nessa noite, Pai. Só o Senhor, Deus, só o Senhor conhece, Deus, o desejo, só o Senhor conhece, Deus, a ansiedade, só o Senhor conhece, Deus, o prazer do nosso coração, mas um deles e o maior deles é estar na Tua casa, é estar na Tua presença, Te louvando por quem Tu és. Aleluia, Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Diga isso ao Senhor, a uma só verdade. A uma só verdade. Louve ao Senhor, continue louvando a Ele. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Senhor, sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos, Senhor, Teus olhos revelam que eu sou mais forte. Nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó Deus Senhor,
sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva, Senhor. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem d'água. Diga a tua fidelidade, Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Isso, nós glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua paz, pela Tua fidelidade, porque sabemos que os Teus olhos estão sobre cada um de nós. Não sei como os Teus filhos entraram aqui nessa noite, Deus. Eu sei que o Senhor tem a paz que excede todo entendimento para derramar em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, amado. Graças a Deus. Louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, esse Deus que é vivo, esse Deus que é maravilhoso. Esse Deus que é soberano. Aleluia, Jesus. E quem não conhece essa passagem, é uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus, que está relatada em 2 Reis, e para você entender exatamente, ou entender um pouco mais daquilo que nós lemos, a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 6 também. É interessante o cenário dessa história, amado. O cenário dessa história é um cenário caótico, um cenário dramático até mesmo. Um cenário em que eu assisti um filme um tempo atrás, bem tempo atrás mesmo, mas muito tempo atrás, mas eu ainda me lembro, onde um avião ele caiu em uma geleira e as pessoas que estavam ali ficaram perdidas e o tempo foi passando, o mantimento foi acabando e as pessoas, espero que você tenha jantado, mas se você não jantou, não pense nisso na hora que você for jantar, tá bom? Mas as pessoas estavam ali e elas acabavam comendo até mesmo, se alimentando um do outro, daqueles que eram congelados, daqueles que morriam. A fome, infelizmente, ela leva as pessoas a isso. E é interessante que quando a pessoa ela está com fome, né, quando a pessoa ela está faminta, ela não reclama, só isso, ou hoje tem isso, ou amanhã aquilo. Não, ela simplesmente se alimenta. A vontade, o desejo dela é se alimentar. É algo assim bem interessante, porque no versículo 33 do capítulo 6, querido, de 2 Reis, diz assim a palavra de Deus. Estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós, porque iria ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Ou seja, é interessante que quando alguma coisa acontece, amado, o ser humano ele tem dificuldade de resolver os problemas, ou quando ele tem dificuldade de resolver os problemas, as pessoas elas procuram logo alguém para apontar o dedo. E muitas vezes para se esconder de trás de uma fragilidade, ela acaba dizendo, não fui eu. Ou o culpado foi, a preocupação na verdade é encontrar um culpado, alguém para depositar a culpa do acontecimento, ou daquilo que foi de errado, ou até mesmo da própria situação. E o rei de Samaria disse, olha, Deus é o culpado, e Eliseu também é o culpado.
culparam Eliseu e culparam o Senhor Deus a respeito daquela situação, de por que a situação estava daquele jeito. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais do que eu estou falando, a respeito do que diz a palavra de Deus, a respeito da situação daquela época, desse cenário. Então, Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã essas horas, mais ou menos, dar-se-á que um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, o que se apoiava ali no braço do rei, o homem de confiança do rei, ele respondeu o seguinte, ele respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor faça abrir a janela do céu, poderia suceder isso? Amado, esse homem, ele, creio que pelo desespero, por estar contemplando toda essa situação, ele não duvidou simplesmente da situação, ou simplesmente de alguém, mas ele duvidou do homem de Deus e até mesmo do próprio Deus, que Deus jamais faria mudar o cenário, de que Deus jamais prepararia o alimento. É como, por exemplo, aquelas pessoas que estavam lá, saíram do Egito e vieram em direção a Canaã, ali no deserto. Eles pediram carne e Deus disse através de Moisés que mandaria carne sim para todos eles. E alguns duvidaram, mas como é que Deus pode trazer carne para todo mundo? Sabe? E muitos duvidaram, e muitos morreram até mesmo comendo ali aquele próprio alimento, aquela própria carne, porque duvidaram de Deus. E eles, na verdade, não desfrutaram aquilo que Deus tinha de melhor para a vida de cada um deles. E é interessante, querido, que esse moço, esse capitão, esse que era de confiança do rei, olha só que interessante, do rei de Samaria, olha só que interessante. A partir do momento que ele duvidou, ele saiu fora do plano de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele tem, e na Bíblia toda se revela isso, Deus tendo uma aliança com quem na verdade tem aliança com ele, e quem crê nele na verdade consegue agradar a Deus. Mas esse moço desagradou o Senhor pela incredulidade que existia no coração dele. E eu creio que você está aqui nessa noite porque você é uma pessoa de fé, amém, querido? Eu creio que você está aqui nessa noite porque você crê no Senhor, porque você não duvida da palavra de Deus, mas você crê que a palavra de Deus é única e absoluta, e a única verdade que nós podemos acreditar nos nossos tempos, amém, querido? As palavras de homens, elas são faladas, elas caem ali na frente, mas a palavra de Deus está escrita que os céus passam, a terra passa, mas a palavra do Senhor jamais há de passar, mas ela vai se cumprir, amém, querido? E assim, querido, diz o profeta de Deus, assim disse Eliseu: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha só que palavra pesada para esse capitão. Tudo bem, você não está acreditando, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai contemplar, você não vai comer, você não vai se alimentar disso, você não vai sentir prazer naquilo que Deus vai fazer. Olha, amado, é interessante que o tempo todo a palavra do Senhor nos ensina, nos leva para crer. E às vezes, querido, é tão difícil crer quando nós olhamos para um cenário que mostra o contrário. Mas esse é o desafio. E isso que é interessante. Tem pessoas que não gostam de desafio nas suas vidas, e elas preferem ficar 500 anos vivendo da mesma maneira, porque tem medo, na verdade. O que é o desafio, querido? O desafio, amado, é bem interessante. Quando vem um desafio para cada um de nós, quando Deus até mesmo prepara isso, é interessante que nós não sabemos o que existe do outro lado. Então existem pessoas que preferem ficar no comodismo. Tem pessoas que dizem até assim: é preferível pingar do que secar. Você já ouviu falar isso? Mas elas falam isso se escondendo atrás de um medo que elas têm, porque elas têm medo de desafio, elas têm medo de avançar, elas têm medo de andar à frente, elas preferem dar um passo para trás do que andar à frente. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem, amém, querido? Nós somos daqueles que caminham, daqueles que vão adiante, sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé, porque o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. É por isso que nós vamos sempre adiante. Então, querido, mas é interessante porque a própria palavra do Senhor, ela diz assim, porque esse moço, ele disse assim: ainda que o Senhor abra a janela do céu, isso não vai acontecer. Samaria de maneira nenhuma vai ver a provisão de Deus ou a preparação de Deus. Mas olha só que interessante, um versículo que nós muito lemos em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, olha só que diz interessante. Só vou ler um trecho até chegar nessa passagem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que Deus fala: se eu não vos abrir a janela do céu, o próprio Deus diz isso na própria palavra.
que ele vai fazer, e o homem duvida dele lá atrás. Mas nem se Deus abrir a janela do céu. Olha só que ponto chega a incredulidade. E às vezes a incredulidade de muitos, amado, é maior do que a fé de alguns. Sabe? A Bíblia fala a respeito de muita fé, fala a respeito de pouca fé, de pequena fé, de nenhuma fé, de fé viva, de fé morta. Fala a respeito de muito tipo de fé. A tua fé que é viva trouxe você da tua casa para estar aqui. Você não olhou para o tempo e falou assim, vai chover, hoje eu não vou na igreja não. Porque não, amado, você olhou para Jesus, você olhou para o Senhor e falou, independente se vai chover, se vai deixar de chover, eu quero buscar a presença desse meu Deus, eu quero adorar o nome de Jesus. Amém, querido? E é interessante que as condições, amados, eram desesperadoras em Samaria. Daqui a pouco nós vamos estar lendo algum versículo, você vai pensar assim, puxa, mas será que isso existe? Existe, amado. Existe. É interessante, os irmãos que fazem teste, fazem cursinho lá de sobrevivência, eles sabem disso, Felipe trabalhou no exército, sabe disso. Quando a pessoa, um amigo meu, quando eu estava morando no Jardim Rodrigo, ele fez um teste, alguns cursos lá, inclusive esse cursinho de sobrevivência. É interessante que, sei lá que curso que é aquele, eu sei que eles caíram de paraquedas num lugar lá e com a bússola e mais algumas coisas assim, interessante. E com aquilo eles tinham que se virar durante algum tempo, eles não poderiam voltar antes daquele dia. Eles teriam que ficar naquele lugar e, sabe, onde caiu, caiu, né? E ele olhava, ele falava assim, quando a gente via uns capim assim, a gente imaginava que os capim eram uns salgadinhos, negócios desse tipo, e falava, vai você mesmo. Sabe, bem-aventurado é que eles caíram próximo de bananeira, alguma coisa assim, algum tipo de plantação. Mas o que eles achavam na frente eles comiam, né? E algo assim muito interessante, algo bem interessante. Mas a situação, a condição de Samaria, querido, havia muita miséria naquela época. É interessante que toda a cidade, querido, entrou num processo de miséria por causa de um determinado acontecimento. E até os próprios bens, eles se tornaram escassos e eles se tornaram caros. Você sabe que é assim? Porque, por exemplo, quando começa a faltar o alimento na mesa, os alimentos eles começam a ficar mais caros. Ou seja, quando a colheita não é boa, os alimentos começam a ficar mais caros. Os animais, quando acontece lá alguma mortandade, acontece alguma coisa desse tipo, alguma doença, alguma praga assim dos animais, tudo é mais caro. Porque fica escasso. Então as pessoas elas pedem muito por aquilo. É interessante que acredite em você, querido. Eu creio que você vai acreditar porque está escrito na palavra de Deus, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, está escrito assim: até o esterco, amado, olha só, o esterco de pomba era substituído por sal. Amado, a mulher vai colocar lá um temperinho na comida, pega o esterco de pomba e põe lá. Sabe que esterco de pomba, amado, diz a palavra de Deus. Olha que situação que chega tudo isso. Mas eu quero que não fique só nas minhas palavras, é por isso que eu gosto de ler bastante a Bíblia, para que isso venha a ser reforçado. Tudo isso, querido, para saciar a fome, e até mesmo para saciar a fome. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 6, verso 29, que as mulheres elas estavam ali cozinhando seus filhos, para poder comer, para poder se manter vivo. Abra aí se você puder. Ou vai estar aqui, o capítulo 6, verso de número 29, você pode acompanhar aqui também. Olha só, o rei ficou espantado, o rei chegou, como quem diz assim, é o fim. Disse assim uma outra quando se achegou diante do rei, porque uma fez o filho dela, e quando chegou a vez da outra, ela não quis, falou, não, meu filho não. E aí olha só, versículo 29 do capítulo 6 de 2 Reis. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas, dizendo-lhe ao outro dia, dá-me o teu filho para que comamos, ela escondeu. Ou seja, o meu você não vai comer não. Comemos o teu, já enchemos a barriga, mas o meu não. Ou seja, essa discussão, o rei falou, não, isso é o fim. Porque todos os reis esperam que o reinado próspero, o reinado abençoado. Então é por isso que a causa, querido, de tudo isso foi o acontecimento que um certo rei ele cercou a cidade de Samaria, diz no versículo 24. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, o rei da Síria, e todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Por isso, olha só, e houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram a ponto de vender cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a pouco de estercos de pomba por 5 ciclos de prata. Ou seja, eles sitiaram a cidade, eles fecharam a cidade, ou seja, então acabou o recurso. E eles faziam isso para que... essa era a estratégia de guerra, muitas vezes eles faziam. Eles chegavam, por exemplo, para invadir uma cidade, eles
precisava que o exército e o povo estivesse fraco para eles chegarem e dominarem. Então eles tinham um exército maior, eles bloqueavam a entrada e saída de alimentos e também até mesmo a água. Até o lugar que eles quisessem entrar, até as pessoas estariam debilitadas. Aí eles podiam entrar e sitiar aquela cidade, tomar aquela cidade toda. Eles faziam isso. Era um costume, era uma estratégia de guerra, isso muito conhecida. E é interessante que a miséria, querido, chegando a esse ponto, o rei pensou ser Eliseu e pensou também ser o Deus de Eliseu, sabe? E quando nós olhamos para a situação, olhamos para a condição, não sei se você, querido, já ouviu alguma coisa desse tipo, porque nós convivemos e trabalhamos até mesmo com pessoas que creem em Deus, como também com pessoas que não creem em Deus. Aquilo que nós comentamos alguns dias atrás, se está bom o tempo, a pessoa sempre acha alguma coisinha para dizer, não está bom. Mas ela fala assim, não, foi Deus, é Deus. Se está muito frio, é Deus. Se está muito calor, é Deus. Se não veio aumento, é Deus. Se veio desconto a mais, é Deus. Se a família não está bem, é Deus. Tudo que vai nas costas de Deus, a pessoa põe culpa em Deus, sabe? Mas ela não olha para o alto para agradecer ao Deus Todo-Poderoso por tudo que existe. E às vezes pessoas assim, amada, elas têm preguiça até mesmo de lutar. Pessoas que têm preguiça de batalhar. Existe até uma canção que nós cantávamos muito tempo atrás, quando eu cheguei na igreja, até mesmo 20 anos atrás mais ou menos, e diz assim, sem ter medo do amanhã e com coragem para lutar, com certeza Jesus irá te ajudar. A pastora Vera Tomasi, lá do Votorantim, do Ministério de Louvor, cantava essa canção muito tempo atrás. E é interessante, querido, que eles poderiam, querido, dar um jeito até mesmo para qualquer coisa, mas para alimentação, até mesmo para nós é assim. Você pode às vezes dar um jeito, e for uma coisa, você vai lá e improvisa, mas a alimentação, quando o alarme ele toca na tua barriga, tem um alarme, sabe? Quando vai chegando a hora da refeição, é interessante que o alarme, as pessoas são diferentes, mas o som é quase sempre o mesmo. É assim o seu também é? Seu com barulho diferente. É um sininho, um sensor que tem, quando esvazia, baixo nível, ele toca, baixo nível ele faz esse som, né? E é interessante, querido, agora, versículo 3 do capítulo 7 de 2 Reis, diz a palavra do Senhor, que em meio a tudo isso, em meio a todo esse acontecimento, diz a palavra de Deus, que haviam 4 leprosos que estavam na entrada da cidade. Diante de toda essa miséria, 4 leprosos estavam ali, diante da cidade, ali na entrada da cidade, os quais disseram um ao outro, para que estaremos nós aqui sentados até esse momento? Se dissermos que vamos entrar na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. E se ficarmos sentados, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, ou seja, do exército inimigo, no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Como quem diz, já estamos mortos mesmo, porque a lepra vai nos matar, a fome também. Então, como quem diz assim, não tem nada a perder, né? Sabe, amado? Esses leprosos pensaram assim, mas existem pessoas que pensam diferente desses leprosos, você sabia disso? Tem pessoas, querido, que elas recuam, ou seja, esses leprosos iriam morrer de qualquer jeito. É interessante que até muitos, para se converterem ao Senhor, não sei se você já conversou com alguém assim, a pessoa fala assim, eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque vai que um dia eu me desvie do Evangelho, eu vou me perder. Mas a pessoa já está perdida. Então, ou seja, ela só tem a ganhar com Jesus Cristo. É claro que se ela se apegar a Jesus, de maneira nenhuma, ela vai se perder, porque o próprio Jesus disse isso, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, mas a pessoa fala assim, não, porque vai que um dia, sabe, uma probabilidade assim, sabe, algo assim bem furado, bem falho mesmo, mas de qualquer jeito eles iriam morrer, ou seja, mas eles decidiram lutar, querido, pelas suas vidas. Você está disposto a lutar pela vida? Amém, querido? Você está disposto a lutar pelo objetivo, lutar por aquilo que você quer? Porque tem pessoas, querido, que não tem mais coragem para lutar, cara. Tem pessoas que o mundo aí fora diz, jogar toalha. Uma expressão que dizem aí, sei lá por quê, que tem a ver jogar toalha quando assistia. Mas, quando assistia, você lembra do Astros, né? Os irmãos que têm menos de 30 não vão se lembrar. Os gigantes do mundo. Tem para mais essa, mas eu não lembro dessa época. Então, o pessoal jogava toalha assim no chão, quer dizer, parou, chega.
E aí então a luta parava e dava vitória pouco. Mas enfim, esse tempo que a gente não conheceu o Senhor. Mas ou seja, querido, muitos acabaram, querido, desistindo de lutar e não tem coragem, amado, para mais nada. Ou seja, já entregaram os pontos, sabe? Bom, isso aqui não dá mais nada mesmo, então eu vou deixar de lado. Sabe, querido? O Senhor, Ele nos chamou, amado. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor, Ele nos chamou, querido, para lutar pelas almas que estão aflitas e oprimidas. Nós precisamos fazer com que elas se acheguem até o Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para lutar, querido, pelos valores da família. É por isso que nós anunciamos praticamente todos os domingos a respeito da família e dos valores que Deus estabeleceu para a família: homem, mulher e filhos. Querido, o Senhor nos chamou para nós lutarmos pelo reino de Deus. O Senhor nos chamou para nós lutarmos, querido, pela boa moral, pelo evangelho, querido, pelos princípios de Deus. O Senhor nos chamou para lutar, amado, por essa causa. Sabe, querido? E é por isso que está sendo formado um grupo de evangelismo. Eu gostaria que você que tem o desejo de ganhar almas, porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios que aquele que ganha almas é sábio. E se você quer adquirir essa sabedoria para você, ganhar almas para o reino de Deus, vem depois dar o seu nome para mim. Nós estamos formando um grupo de evangelismo para sair nas ruas, evangelizar, trazer as pessoas para dentro do aprisco, para que elas possam ser alimentadas pela palavra de Deus e para que elas possam entrar para o reino de Deus. Amém, querido? Eu gostaria que, se você tivesse esse desejo, querido, que você pudesse dar o seu nome para que você pudesse também fazer parte desse exército. Mas tem pessoas que falam assim, amado, eu não quero mais porque às vezes a pessoa ela se torna infrutífera. Irmão, essa coisa de fruto é algo assim tão sério, tão sério. Certa vez Jesus estava falando com os religiosos, com os líderes de Israel da época, e ele disse assim no capítulo 21, no versículo 43 de Mateus, ele disse assim: portanto vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será entregue para um povo que produza respectivos frutos. Ou seja, vocês não estão produzindo nada. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que vai dar muitos frutos. Ele estava falando isso a respeito dos gentios. O Senhor ia ter a tratar depois com os gentios. Ia deixar de tratar com os judeus para tratar com os gentios. Somente depois ele vai esse tratamento com os judeus. Mas, ou seja, aquele momento, pelo menos, ia ser tirado deles, para que viesse a dar muitos frutos. Ou seja, querido, não perca, querido, aquilo que o Senhor tem colocado, querido, nas suas mãos, amado. Muitos vão perder até mesmo, querido, seus lugares. Sabe por quê? Porque não tem coragem, muitas vezes, para lutar. Irmãos, se algo que o Senhor nos dá, querido, se algo que o Senhor nos incentiva a ter, é coragem. Todos os dias, querido, o Senhor diz para cada um de nós: não temas. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo daquele que mata o corpo, depois não tem mais o que fazer, mas tenha medo daquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. A esse tema, amado, temer ao mundo, querido, e as pessoas, para quê, amado? Para quê? Se na verdade o que está dentro de nós, que é o que o Senhor quer, isso nunca vai morrer, mas isso vai permanecer para sempre, querido. Nossa alma, nosso espírito, isso ninguém pode matar, isso ninguém pode destruir. Amém, amado? Amém, querido? Amém. Então, querido, guarde e valorize aquilo que o Senhor tem dado. E muitas pessoas, querido, elas falam assim, até mesmo, né? Pastor, mas se eu não for, outro vai. Já viu alguém falar assim? Pastor, eu vou tentar o não, porque se eu não for, o outro vai. Ou até mesmo alguns que não vão e falam, pensando, né? Se eu não for, o outro vai. Se eu não fizer, o outro vai. Você já deu de frente com essas coisas? Você fala, meu Deus do céu, até que ponto nós chegamos? Se eu não for, outro vai. No dia do arrebatamento, eu creio que a pessoa não vai falar assim: Senhor, eu não quero ainda, manda o outro. Não, ela vai querer. Né? Não é assim? No dia do arrebatamento, você vai dar sua salvação para outro. Não dá não, querido. No dia do arrebatamento, querido, você tem que estar com o teu coração pronto. Você tem que estar com o teu coração preparado para que você ouça o toque da trombeta e para que você suba nas nuvens, para você se encontrar com o Senhor teu Deus, com o Senhor o teu noivo. Amém, querido? Para que você possa participar das bodas do Cordeiro, para que você possa celebrar para sempre na presença do Senhor. E às vezes, querida, a pessoa fala assim: está difícil. É difícil. Ela nem começou a lutar, mas ela fala que está difícil. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui entre as crianças. Crianças, claro, a gente tem que pôr princípios dentro delas, porque elas nascem assim, totalmente despidas, sem nada. Você começa a pôr limites, princípios, mais um monte de coisa. Olha assim: vai fazer tal coisa lá pra mim, né? Eu disse: pai, eu vou lá, vou e voltou 2 minutinhos. Você já fez? Não, pai, porque tá difícil. Eu falei: mas você tentou? Então, pai, eu sei que tá difícil. Eu falei: não, vai lá e não volta, enquanto você não quiser.
E foi, ficou, e volta sorrindo. Fiz. Olha só que interessante. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ser crianças, meninos nisso. Porque Provérbios 24:10 diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Sabe por quê? Porque quanto menos você está na condição de forte, querido, parece que mais as tribulações elas crescem. Você lembra daquele cenário que aconteceu lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, quando Davi ele se encontrou com Golias? E ele falou, não vou derrubar esse sujeito, esse indivíduo aí. Mas o exército todo de Israel estava temendo esse homem, esse mesmo homem. Ou seja, se mostraram frouxos no dia da angústia. A força deles vai diminuindo cada vez mais, até ponto de eles não terem forças mesmo para lutar. Mas Davi chegou lá com uma visão diferente. Nós precisamos ter uma visão diferente. É por isso que nós precisamos estar olhando para o Senhor, amado. Porque às vezes, se nós estivermos olhando para as pessoas ou para alguns que estão do nosso lado, nós caímos, amado. Por isso que você tem... Quando eu cheguei na igreja, irmão, o pastor ele chamou de lado e falou assim para mim, falou assim, Paulo, tem uma coisa que eu quero falar para você. Eu falei, tá, o pastor chamou de lado, eu falei assim, puxa, é complicado, né? Puxar a orelha. Mas ele chamou de lado e ele falou assim, olha, eu vou mostrar para você algumas pessoas que você pode andar. Você quer ser abençoado? Vou mostrar para você. E deu uma lista lá de irmãos que falou assim, com esses aqui você pode andar, porque são pessoas que buscam a Deus, pessoas de oração, pessoas que visitam, pessoas que evangelizam, pessoas que, sabe, estão sempre na igreja, estudando, querendo mais de Deus. Com esses aqui você pode andar. Eu fiquei pensando, mas esse cara não ouviu o resto, os outros. Aí eu entendi. Porque no culto de oração e no culto de estudo da palavra, eram sempre esses irmãos que estavam lá. E ele dizia sempre, se quer conhecer a igreja, é o culto de oração, o ensino da palavra de Deus. Os que querem buscar mais de Deus estão lá. É claro, tem os que estudam, coisas assim desse tipo. Mas enfim, os que têm tempo e querem mais de Deus estão lá. Eu falei, rapaz, e aí que o negócio é verdade mesmo? Ele chamava assim, na expressão dele, a nata da igreja está lá. Ou seja, o forte da igreja está lá. Aqueles que sustentam até mesmo com as suas vidas, com as suas orações. Mas amado, ou seja, se eu me mostrar, se eu mostrar a minha força, amado, se eu disser não, em nome de Jesus eu vou, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, se você vai, você começa a profetizar, você começa a olhar para você, para a tua vida e para o teu Deus, sabe o que acontece? Você vai se sentindo forte. Você vai criando uma certa resistência, amado. E uma confiança, e a fé no Senhor, e a fé que te fortalece, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Você vai se fortalecendo, se fortificando, daqui a pouco você vai falar assim, não, mas eu venci. As tribulações, eu venci a luta. É claro, porque você creu, e a vitória que veio desse mundo é a nossa fé. Você creu, você teve fé, e você se fortaleceu no Senhor, querido. E é Ele que nos fortalece, a alegria do Senhor é a nossa força. Você alegra o Senhor com a tua fé, Ele fortalece a tua vida para que você venha vencer as batalhas do dia a dia, amado. E olha só que interessante, capítulo 7, amado, a partir do versículo 5, diz assim, aqueles 4 leprosos, imagine 4 leprosos. A lepra, amado, antigamente era uma espécie de um símbolo de pecado. A lepra era. E então se imaginava assim, que todo leproso, ele praticamente vivia uma vida em pecado, se imaginava, e muitos criam dessa maneira. E é interessante que, ou seja, as pessoas não davam nada por aqueles leprosos, mas olha só que interessante, o que Deus fez através da vida daqueles leprosos. Capítulo 7, a partir do verso 5, diz assim, e levantaram-se ao anoitecer, os 4 leprosos, e dirigiram-se ao arraial dos sírios, do exército inimigo. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, e vieram contra nós. Ou seja, o que eles imaginaram, mano? 4 leprosos andando, não tem força para pisar no chão, senão cai esse pedaço do que tem. 4 leprosos andando. O próprio Deus fez com que o exército dos sírios imaginasse que fosse um grande exército, maior do que deles e mais forte do que o deles, e tivessem vindo lá para acabar com todos os sírios. E quando eles ouviram aquele ruído, aquele barulho todo que parece de cavalo, de tantas coisas assim, o que eles fizeram? Vamos dar no pé. Vamos dar no pé, porque só assim nós vamos nos salvar. E o que eles fizeram? Eles sumiram, desapareceram do arraial, deixaram tudo lá.
deixaram o alimento, deixaram todos os mantimentos, deixaram tudo aquilo que eles tinham, deixaram para salvar suas próprias vidas. Mas na verdade não era isso que tinha acontecido. Simplesmente os 4 leprosos estavam andando, querido, naquele lugar, estavam indo em direção. Eles imaginavam como que fosse assim uma cavalaria, como que fosse algo muito forte, algo muito poderoso. Ou seja, não é simplesmente, querido, a pegada ali, a pisada simplesmente de 4 leprosos. Mas eu creio que o próprio pé de Deus estava ali, querido, pisando, fazendo com que aquele chão estremecesse, fazendo com que aqueles ruídos acontecessem, fazendo com que toda aquela situação, querido, viesse a acontecer, para que o povo de Deus pudesse ter vitória, para que a palavra do profeta pudesse se cumprir. Amém, amado? Você crê que a palavra de Deus há de se cumprir na tua vida? Mas você não pode ser assim como aquele capitão, amado. Ah, não, Deus, mas nem Deus poderia fazer isso, não, querido. O Senhor pode todas as coisas. Então eles levantaram, querido, e foram lá e viram que tudo aquilo que estava, todo aquele mantimento estava lá, todo aquele alimento. E eles voltaram lá para Samaria e disseram: olha só, tem mantimento para nós. Tem mantimento, tem alimento e querido, e todos então aproveitaram, todos entraram, e todos puderam se saciar, todos puderam aproveitar a respeito daquilo, porque a provisão de Deus foi para todos aqueles que creram. Jesus disse que nós precisamos crer, assim como diz as Escrituras. Fala assim comigo: assim como diz as Escrituras. É assim que nós precisamos crer. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, querido, são a verdade absoluta para as nossas vidas. Tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, nós deixamos para trás. Porque aquele que não creu, então, quer dizer que ele participou? Não, querido. Não participou. Olha, irmãos, o incrédulo diante do Senhor e no reino de Deus, ele não tem parte com nada. Não tem parte com nada. Eu vou ler só esse trecho que diz assim, no capítulo 7, verso 19. Aquele capitão, segunda vez mesmo, capítulo 7, verso 19. Aquele capitão que responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Olha só, disseram o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo atropelou ele, querido, na porta ali da entrada da cidade. Ele morreu, atropelado. Estava ali guardandinho, achando que ia aproveitar também aquilo que Deus havia provido para aqueles que creram. Não, ele morreu, atropelado e pisoteado pelas pessoas que passaram por ali. Comida, comida, comida. Imagina a cidade toda buscando comida. Você sabe que é organização tanto, né? No trabalho, mano, parece que tem uns que... Você já viu corrida? É aqueles que dão uns tiros assim pra cima? Sabe aqueles que dão uns tiros pra cima? É pá! No trabalho, irmão, tem gente que esquece até de amizade. Esquece de amizade. Ainda mais nós, né? Que o refeitório já faz 5 minutos no setor. Tem gente que esquece de amizade no trabalho. Na hora do almoço ele fala assim: não, vou chegar na frente para pegar um milhão melhor. E pegar o bifinho lá, vai caprichar. E ele baixa a cabeça e vai. Se você não acompanha ele para dizer: ó, tô junto com você, não, ele vai. Se você esquecer o crachá, passa para mim, não quer nem saber, ele vai. Espera eu, não espera, ele vai. A hora do almoço é complicado. Tem um negócio que puxa, parece um imã que puxa a pessoa para o refeitório. Então é difícil, mano. É difícil. A hora do almoço é complicado. E quando começa a demorar, o outro já começa. Bate ali na. Tá demorando, tá escolhendo, tá pescando, hein? Começa assim. O desespero por aquilo que tem. Agora imagine a cidade toda morrendo de fome. Agora alguns dizem: não tem comida, tem mantimento. Simplesmente atropelaram, mas aquele homem não creu e por isso ele não comeu. Ele só comeu poeira e ele ali morreu exatamente naquele lugar. Sabe, que Hebreus capítulo 11, verso de número 6, está escrito assim: de fato que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem conseguiu desagradar a Deus e aborrecer a Deus. E ao homem de Deus não creu naquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus haveria de providenciar. Em Tiago capítulo 1, não sei em que estádio você entrou aqui nessa noite, mas em Tiago capítulo 1, diz assim no versículo de número 6: peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante como a onda do mar se assemelha, é igual a onda do mar, impelida pelo vento. Sabe a onda do mar? Sabe como que ela é?
da praia, ela vai e volta, vai e volta. Hoje ela crê, amanhã ela não crê mais. Depois da manhã acho que ela continua crendo um pouquinho. Ou passou outro dia, acho que ela não crê mais não. E continua, vai, vem. E a vida dela é sempre essa. Igual a onda do mar. Pastor, então fica só nisso então? Não, querido. É muito sério o fato de nós crermos no Senhor. Isso interfere até mesmo na nossa própria salvação. Você sabia disso? Não quer dizer que se eu não creio, pode ser que eu fique do lado de fora. Eu não digo nada, mas a palavra do Senhor, ela diz que sim. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo de número 8, está escrito assim: e quando, porém, aos covardes, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que cabe a eles será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, entre esses está, sabe quem? Os incrédulos. Porque ele não crê, então nem isso vai acontecer com ele. Você vê como nós somos não somente convidados, mas nós somos impulsionados pela palavra a crer. Nós temos que crer. Se você não crê no Senhor, você vai crer em quem, mano? Se você não crê no Senhor, você vai crer... Desculpa a expressão, eu não gosto de falar muitas coisas, mas infelizmente... Você vai crer em quem? Nos políticos dos nossos dias, você vai crer neles? Né? Eles te assaltam a mão armada, querido. E fazem leis para te assaltar ainda. Sabe? Um tempo atrás, amado, bem um tempo atrás, eu achei interessante essas coisas. Já vamos lá. Um tempo atrás, a gente recebia um pagamento de envelope. Sabe o envelope? Você quer envelope? Você é desse tempo? E um pagamento dentro do envelope. Então eles não ganhavam nada com isso. Aí começaram a depositar nosso dinheiro na conta, porque daí eles podem cobrar imposto em cima do nosso dinheiro. Você ganha e ele ganha em cima de você. Qualquer movimentação que você faz, ele ganha mais ainda. E cada coisinha que ele quer fazer a mais do país, ele bota mais imposto ainda, porque quem paga sou eu e você. Olha só que coisa. Sabe, você vai confiar nesses, amado? Nesses que a palavra dele cai por terra e fala e eles não amam aquilo que eles falam de maneira nenhuma. Nós temos um Deus para nós crermos, nós temos uma palavra que é poderosa, que ela não cai por terra e é nessa que nós vamos crer. Amém, querido? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé, amado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. A situação daquela época era caótica, era difícil, era complicada. Mas eu quero dizer, querido, para você, assim como Deus disse para Abraão, não existe nada impossível para Deus. Assim como o anjo disse para Maria, o Senhor não é impossível. Assim também, querido, nós cremos em Deus impossível, em Deus que pode todas as coisas. Deus que pode te levantar, querido. Deus que pode preparar algo para você. Deus que talvez você deseje algo além de Deus. Talvez você deseje um ministério. Talvez você deseje, querido, talvez algo na sua vida profissional. Talvez, querido, você deseje a transformação da tua casa, da tua vida, da tua família. Talvez um casamento. Não sei, amado, o que você deseja. A transformação da tua esposa, do teu marido. Não sei, dos teus filhos, querido. Só você e Deus sabem, querido. Mas eu só sei dizer para você, querido, que nós servimos a Deus e Ele é todo poderoso. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, querido. E nós precisamos estar perto desse Deus, servindo a Ele, adorando a Ele em espírito e em verdade. Nós precisamos estar na presença desse Deus, bendizendo a Ele todos os dias da nossa vida, declarando que Ele é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. A tua palavra é fiel, é justa, é verdadeira. A tua palavra não falha, mas ela permanece para todo sempre. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, apresenta a tua vida diante de Deus. Eu vou estar também intercedendo pela tua vida nessa noite. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus querido e Pai Santo, mais uma vez, Deus, nós apresentamos a nossa vida, Deus, em oração a Ti, crendo, Deus, em Ti, é claro, Pai, porque a Tua palavra não deixa sombra de dúvida, Deus, mas a Tua palavra é fiel, a Tua palavra, Deus, é verdadeira, a Tua palavra, Deus, não deixa sombra de dúvidas, Deus, para cada um de nós. Então, Pai, nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos, Deus, os Teus filhos que estão aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, como intercessor, Pai, nós abençoamos, Deus, cada vida que está aqui nessa noite. Talvez, Deus, os Teus filhos, ó Pai, estejam se colocando, Pai, diante de uma porta fechada, Deus, mas assim diz a Tua palavra, que o Senhor se coloca diante de nós como porta aberta, e se o Senhor abre, ninguém pode fechar, e se o Senhor fecha,
fecha também ninguém pode abrir. O Senhor é a própria porta, como diz o Evangelho de João, Pai. Então por isso nós temos que, quando nós estamos em Ti, ó Pai, o Senhor tem prazer em abrir a porta. Quando nós agradamos o Senhor, Deus, com a nossa vida, nos santificando, nos separando, Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, apresentando, ó Pai, tudo que nós temos, Deus, em louvor, em sacrifício e adoração a Ti, nós cremos, Deus, que o Senhor tem prazer em abrir a porta. Pai, então eu Te peço nessa noite, Pai, no nome de Jesus, oh Deus, sobre cada vida, Pai, que está aqui nessa noite, abençoa, Deus, do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés. Abençoa, Senhor, a vida familiar, Pai. Abençoa, Deus, a vida ministerial, Pai, a vida profissional, a vida conjugal, sentimental, em todas as áreas, Pai. Alcança, Deus, a vida dos Teus filhos, Pai, segundo a fé que está em cada coração. E nesse momento eu repreendo todo espírito de incredulidade, toda semente do mal, todo joio, toda semente maligna que tem sido lançado na tua vida, que tem sido lançado nos teus ouvidos, para que desça no teu coração e você não venha crer. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque somente um espírito tem direito e tem autoridade e tem legalidade e pode falar no teu ouvido e no teu coração. E esse espírito é santo e ele vem da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos. Nós te bendizemos nessa hora. Nós te agradecemos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, a Ti, Deus, seja as nossas vidas. Que o nosso prazer, Deus, seja em Ti, Pai. Seja na fartura, seja na abundância, Deus, nosso prazer seja em Ti. Porque o que nós queremos, Deus, acima de todas as coisas, é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós sabemos que isso o Senhor tem, Deus, para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho amado. Aleluia. Apresentamos nosso coração. Aleluia. Nossas vidas. Diante do Teu altar. Aleluia. Lança a rede no mar, sobre Tua palavra, lançarei minha fé, sem mistérios enfim. Venha até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, recebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em Ti confiar. Eu sei, Senhor. Sei que a Tua mão se estenderá e não deixarás que eu creia na terra outra. Levante suas mãos. Levante suas mãos, Senhor. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os Teus propósitos se cumprirão. Eu creio em Ti, Senhor. Lance a rede no mar, sobre Tua palavra, lançarei minha fé. Se disseres enfim, venha até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei. E se acaso eu vier
Deus, daquilo que você tem enfrentado no mundo aí fora, desses portões para fora. Para ser mais que vencedor, querido, você precisa crer. Para ser mais que vencedor, para ser vitorioso, amado, você precisa ter fé no teu coração. A fé, não a fé natural, mas a fé que vem de Deus. O Senhor coloca no teu coração, querido, e nos impulsiona a crer, independente de qualquer coisa, mas crer na palavra de Deus. Crer que nós podemos andar sobre as águas. Crer, querido, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Crer, querido, que a família vai mudar. Crer que o amigo vai se converter, que a porta vai se abrir. Crer, querido, que o Senhor é poderoso para fazer, querido, grandes coisas em nossas vidas, a partir do momento que nós obedecemos e guardamos a palavra dele em nosso coração. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo. Se acaso, fala assim comigo. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que as tuas mãos se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os teus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma noite, Deus, na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que o Senhor permitiu que nós adorássemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pela vida de cada obreiro, pela vida de cada músico. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Porque o Senhor proporcionou esse momento, Deus, para cada um de nós, esse presente para cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Eu quero, Deus, te agradecer, Deus, também pela vida, Senhor, do Érico, pela vida da Flávia. Pai, em nome de Jesus, que eles não venham, Deus, a sair daqui da mesma maneira, Pai, mas para que a Tua palavra, Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, possa continuar falando, Deus, aos seus corações, possa continuar falando, Deus, nas suas vidas, Pai, o levando, Deus, para a crença em Ti, no único Deus e no Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, abençoando, Deus, aquilo que o Senhor já abençoou, mas nós confirmamos, Deus, a Tua bênção, Pai, nessa noite, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.